Olá, queridos colegas, ótima noite. Dando sequência aos estudos da série psicológica de Joana de Ângeles, eu os convido à prece de abertura. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso Pai, e pedir também o auxílio dos nossos benfeitores espirituais, para que possamos, no exercício do autoaprimoramento, buscar nos estudos dessa noite as luzes para irrigar a nossa sementeira íntima, luzes estas trazidas pelos ensinamentos de Joana de Ângeles, que possamos produzir bons frutos em nosso benefício e em benefício daqueles que convivem conosco, tanto no plano material como no plano espiritual. Assim seja, graças a Deus. Iniciamos com a meditação. Na sequência, teremos o estudo de um capítulo do livro O Ser Consciente e, na sequência, o estudo de um capítulo do livro Jesus e Atualidade. Para iniciarmos e falando sobre meditação, nós gostaríamos de compartilhar com vocês, pensado do prefácio do livro O Ser Consciente, o que Joana fala sobre a necessidade do autoconhecimento, a necessidade de nos conhecermos de dentro para fora, e a meditação como sendo um exercício para conquistarmos esse processo de autoconhecimento. Na sequência, então, do prefácio, como eu falei, do livro Ser Consciente, Joana nos coloca: esmagado por conflitos que não amainam de intensidade, o homem moderno procura mecanismos escapistas em vãs tentativas de driblar as aflições, transferindo-se para os setores do êxito exterior, do aplauso e da admiração social, embora os sentimentos permaneçam agrilhoados e ferreteados pela angústia e pela insatisfação. O ser consciente deve trabalhar-se sempre, partindo do ponto inicial da sua realidade psicológica, aceitando-se como é e aprimorando-se sem cessar. Somente consegue essa lucidez aquele que se autoanalise, disposto a encontrar-se sem máscara, sem deterioração. Para isso, não se julga, nem se justifica, não se acusa, nem se culpa, apenas descobre-se. A identificação segue-se o trabalho da transformação interior para melhor, utilizando-se dos instrumentos do autoamor, da autoestima, da oração que estimula a capacidade de discernimento, da relaxação que libera das tensões, da meditação que faculta o crescimento interior. A meditação ajuda-o a crescer de dentro para fora, realizando-se em amplitude e abrindo-lhe a percepção para os estados alterados de consciência. Com esses ensinamentos de Joana, eu os convido então para iniciarmos a prática da meditação. Eu os convido para buscar uma posição confortável, trazendo para este momento
apenas a percepção do exercício da meditação, deixando todas aquelas questões do dia a dia, as preocupações, as atividades a serem executadas para um outro momento. Vamos então iniciar convidando para que fechem os olhos, que cerrem a observação do campo exterior em busca agora apenas do exercício do conhecimento interior. Iniciando com a respiração, vamos inspirar suavemente, deixando que o ar penetre, preenchendo os pulmões, segurando um pouco e depois, suavemente, deixando o ar sair num movimento de expiração. Vamos iniciar. Inspire, segure e expire suavemente, relaxando, relaxando o couro cabeludo, a face, os lábios, a garganta, relaxando os ombros, o braço direito, a mão direita, o braço esquerdo, a mão esquerda. Inspire, segure um pouco e expire, relaxando, relaxando o tórax, o ventre, o baixo ventre, relaxando as coxas, as rótulas, as pernas, os pés, os dedos dos pés. Sinta essa sensação onde toda a musculatura aos poucos vai se afrouxando e você é inundado por uma sensação inexplicável de bem-estar. Inspire, retenha, expire lentamente, lentamente. Vamos buscar em nossas recordações íntimas um local que nos traga segurança, que nos traga recordações agradáveis, de beleza inigualável. Traga na sua tela mental esta paisagem. Pode ser uma praia, pode ser um campo, um jardim, um local de extrema beleza e muito agradável. Mentalmente, transfira-se para este local. Caminhe,
Olhe ao redor. Sinta a presença da natureza num abraço de acolhimento, trazendo-lhe a sensação de que você está no meio de uma obra de arte criada por Deus. Sinta a presença de Deus nos pequenos detalhes, no solo que pisa, no ar mais puro que respira, na brisa que vem lhe tocar a face, numa carícia de amor. Sinta este momento. Olhe para o céu, o azul celeste, de imensa liberdade, de pureza, de tranquilidade. Caminhe mais um pouco, deixe-se envolver por essa atmosfera de paz e harmonia. Inspire e expire suavemente. O ar traz o frescor da natureza após uma chuva que à tarde caiu. O solo ainda úmido, você pode sentir através de seus pés a umidade que ficou retida neste local aonde você se encontra. Após a chuva, você consegue olhar ao horizonte e visualizar um arco-íris formado sobre a abóboda do céu. Olhe para ele, verifique a beleza das cores, pequenas gotículas de água refratam a luz do sol e traz para a nossa realidade a decomposição das cores a enfeitar a natureza. Olhe mais para este arco-íris, entendendo as leis da natureza, compreendemos que essa gotícula de água precisou ser purificada para trazer essa luz decomposta nessa aquarela de cores magníficas. Ela pode ter origem numa geleira que descongelou, nas águas de um riacho ou do mar, e através do calor ela evaporou e depois, pelas leis naturais, retornou à terra, trazendo a vida novamente. E nesse passar, neste caminhar do céu à terra, nos contempla, nos proporciona este magnífico espetáculo. Nós também, a exemplo dessa gotícula de água, que se tornou translúcida e pura, sem impurezas que pudessem macular a luz refratada, nós também precisamos purificar-nos intimamente através do exercício do autoconhecimento,
fazendo com que aquilo que ainda mora em nosso inconsciente, essas impurezas que precisamos trazer à luz da consciência para elaborar nesse processo de autoconhecimento e de autodepuração, trazer as nossas mágoas, as nossas angústias, os nossos medos, as nossas culpas, a vaidade, o orgulho e tantas outras impurezas que ainda caminham dentro de nós, mas que podem ser transmutadas. E aí possamos, como essa gotícula de água, receber o amor de Deus e refratá-lo para aqueles que convivem conosco em bênçãos de caridade, de abnegação, trazendo a luz do amor de Jesus, trazer a luz do amor de Deus e compartilhar com todos aqueles que convivem conosco. Este processo do autoconhecimento, este processo de purificação, nós podemos fazer com o auxílio da meditação, com o auxílio de Jesus, buscando, através da nossa vontade, colocarmos à disposição de Jesus para o trabalho de sua seara, essa seara que vem do Pai. Vamos inspirar novamente, captar dessa natureza em festa, desse arco-íris que deslumbra em cores, que deslumbra em beleza, a inspiração para que possamos também nos transformarmos nessa gotícula de água translúcida. Inspire, expire suavemente, suavemente. Convido agora para que possam retomar ao local de origem, mexendo os pés, as mãos, abrindo os olhos, agradecendo a Deus, ao Mestre Jesus, pela oportunidade do início dos estudos dessa noite e que possamos ampliar a nossa consciência para amealhar os conhecimentos que serão estudados na sequência de hoje. Agradeço pela oportunidade e aguardo por vocês no próximo estudo, na meditação que se seguirá nas semanas seguintes. Olá, como vão todos? Espero que bem. Vamos iniciando então a mais um estudo nosso, dando continuidade à série psicológica de Joana de Ângeles. Hoje para falarmos do livro, capítulo 7 do livro O Ser Consciente, a Conquista do Self. Então vamos iniciar o nosso estudo
E para tanto vamos iniciar com uma prece, elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso Divino Mestre, trazendo em nossa tela mental a lembrança de um Jesus vivo, luminoso, envolvendo nossas mentes e os nossos corações. E assim, Senhor Jesus, mais uma vez, nos encontramos aqui reunidos em Teu nome, rogando o amparo da espiritualidade amiga, a fim de que possam nos intuir, nos amparar nesses instantes que vamos passar reunidos, para dar continuidade aos nossos estudos, rogando que ele se transcorra num clima de muita paz e de muito entendimento, que assim seja, graças a Deus. Então, dando início ao nosso estudo do capítulo 7 do livro Ser Consciente, vamos falar então sobre a conquista do Self. Bom, nós sabemos que o espírito, todos nós espíritos, nascemos simples e ignorantes e caminhamos até o estado de perfeição. Nesse caminho, nessa trajetória do simples e ignorante até o estado de perfeição, nós passamos por diferentes etapas reencarnatórias. A gente reencarna algumas vezes, né? E em cada uma dessas encarnações a gente assume uma personalidade, a gente assume uma persona, a gente assume um ego, é isso? A gente assume uma condição nova nesse processo reencarnatório. E nessas etapas encarnatórias, nesses diferentes eus que a gente vai assumindo, a gente vive experiências diferenciadas. A gente vive a experiência da riqueza, da pobreza, do ser masculino, do ser feminino. A gente vive a experiência do rico e do pobre. A gente vive a experiência do mandar e ser mandado. A gente passa por diferentes circunstâncias, diferentes situações, e nessas diferentes situações a gente vai aprendendo com essas diferentes situações, o que nos propicia o desenvolvimento das potencialidades divinas do nosso ser. Mas a cada encarnação, então o marco, essa encarnação que eu tenho, ela não é exatamente eu, ela é uma etapa encarnatória, né? Eu sou mais do que o marco, eu tenho um passado e terei futuro. Existe um eu, de fato. Esse eu, de fato, é esse eu que é o somatório de todos. É o somatório, é o verdadeiro eu, é o verdadeiro espírito. É esse que faz a trajetória do simples, ignorante até a perfeição. Não é isso? O marco é um pedaço desse eu maior. Eu tive várias encarnações, assim como vocês tiveram várias encarnações, e cada etapa reencarnatória é um pedaço do nosso eu maior. Esse eu maior é esse que faz de fato a caminhada do simples e ignorante até o estado de perfeição. É esse que a gente está chamando de self, esse eu maior, né? Esse verdadeiro eu. Então, quando o ego, cada uma das nossas etapas encarnatórias vai na direção do ego, vai na direção do self, é essa coisa de buscarmos a reformulação que o self necessita para dar passos importantes no seu processo de evolução. Então, quando eu venho, marco, eu venho com a missão, o marco vem com a missão, o ego marco vem com a missão de trazer contribuições significativas para o meu self, o eu verdadeiro, o eu maior, continuar, caminhando ou se elevando em degraus no processo de evolução. Perfeito? Então, galgando alguns degraus no processo de evolução. Às vezes, o meu eu pode adotar determinados processos que atrapalham a evolução do self, patinam a evolução do self, fazendo com que o self não dê os passos necessários, né? Não caminhe. É claro que a gente não retrograda, mas é claro que a gente meio que patina e segura, trava o processo de evolução. Então, a busca do eu, a busca do que me falta, do que eu preciso me aperfeiçoar de fato e que tipo de contribuições o meu ego pode dar para esse meu eu maior no processo de desenvolvimento é a finalidade maior de cada encarnação e está relacionado com essa busca do eu.
Então a Joana ela explica que a busca do eu implica em se observar como se é de fato, em se autodescobrir, para então compreender onde é necessário se autoaperfeiçoar. É isso? Agora, isso é fácil? Isso é confortável? Isso é prazeroso? Esse mergulho dentro da gente, colocando para fora quem de fato nós somos, tomando consciência desse processo, descobrindo de fato todas as nossas imperfeições, todas as nossas mazelas, toda a nossa inferioridade, todas as nossas imperfeições, é algo trivial, é algo fácil? Não é, né? Normalmente a gente costuma fazer o quê? A gente costuma se fantasiar, a gente costuma se mascarar, a gente costuma se enfeitar de determinadas virtudes que não possui, para que a gente possa alienar-se da busca de quem de fato somos, né? Então lembremos de Pedro, né? Jesus sabia bem quem era Pedro, Jesus sabia bem quem era Judas, Jesus sabia bem quem eram todos os seus apóstolos, não é isso? Mas cada um deles não sabiam exatamente quem eram eles próprios, porque não fizeram essa autodescoberta, porque não fizeram essa busca do próprio eu, né? Então, num determinado momento, Judas chega para beijar a Cristo e Cristo não tem dúvida, olha, faça o que você tem que fazer, né? No sentido de que ele temia, ele estava lá com as indecisões dele, né? Ele tinha dúvidas de quem ele era. Jesus não tinha dúvida de quem ele era. E quando Pedro fica indignado com isso, Jesus fala, olha, mas você vai fazer isso também. Mas como? Eu jamais faria isso. E Jesus fala, olha, antes, né, do galo cantar 3 vezes, você vai me negar. Então ele quando ele se depara consigo próprio, ele entra no sofrimento, numa dor, num desespero, porque é doloroso descobrir que você não tem aquelas perfeições que você efetivamente acha que possui, esses enganos que você efetivamente faz. É como se fosse um parto, né? Colocar-se para fora, evidenciar-se a si próprio, né? Para que se tenha consciência do que é. Então é quase que um autoparto, é quase que uma autodescoberta, né? É quase que um autoparto. E todo parto é doloroso, né? O trabalho de parto é um trabalho doloroso. Então não é fácil, não é confortável, não é prazeroso. É doloroso muitas vezes esse processo de autodescobrimento. E aí o que acontece? Existem mecanismos que o ego se utiliza para fugir desse enfrentamento do próprio eu, na busca do eu, na busca do self. E Joana de Ângeles, então, ela destaca esses tópicos, né, essas formas, essas maneiras de si que o ego se utiliza para fugir da busca do eu. É a compensação, o deslocamento, a projeção, a introjeção e a racionalização. Vamos ver cada um deles? Então a Joana ela comenta a compensação são comportamentos psicológicos compensatórios, que na verdade se caracterizam por comportamentos exagerados para negar o desejo que se tem. Então veja, normalmente nós temos determinados, nosso inconsciente tem determinados desejos, tem determinadas vontades, e são desejos e são vontades que elas não são elevadas, elas estão muito vinculadas com tendências negativas, com tendências impulsivas, com tendências de atitudes que trazemos do passado e que precisamos evoluir, precisamos dar um outro direcionamento para isso. E mesmo que nós tenhamos vontade, mesmo que nós tenhamos desejo, quer dizer, existe essa vontade, existe esse desejo, ao mesmo tempo existe a consciência de que aquilo não dá certo, de que aquilo de que aquilo é errado e que aquilo precisa ser reformulado. Então, existe uma negação da consciência a essa atitude, né? A Joana até comenta que Freud chama isso de esse mecanismo consciente que veda, que nega os desejos, a realização dos desejos inconscientes, foi chamado de superego, né? por Freud. Então, ele diz que essa negativa do nosso consciente sobre
os nossos desejos, as nossas vontades, acaba gerando um comportamento, uma intolerância, uma insatisfação interna muito grande. Quer dizer, eu nego porque sei que tem que negar, mas eu não me conformo. Existe uma inconformidade com essa situação, e essa inconformidade gera uma energia destrutiva que eu preciso de alguma forma compensar. E aí como é que eu compenso? Eu compenso adotando determinados comportamentos exagerados no sentido contrário, no sentido oposto, que tenta camuflar os meus desejos. Então, por exemplo, eu tenho desejos sexuais libidinosos, eu tenho desejos sexuais abusivos, exagerados, incontidos, e que o inconsciente, que o superego diz, olha, não é assim que se faz, né? É preciso ter compromisso afetivo, é preciso, em vez de dar vazão aos seus desejos, aos seus instintos sexuais, você precisa desenvolver o amor, você precisa desenvolver sentimento, você precisa desenvolver afeto pelas pessoas. E, óbvio, dentro dessas questões vem a questão sexual. Mas o indivíduo, então, ele adota um comportamento contrário. Então ele fica um fanático um puritano, né? Então ele é contrário a qualquer tipo de sexo, e ele critica ferozmente, ele é implacável contra as pessoas que têm às vezes uma relação com a sexualidade natural. Bom, em relação aos, digamos assim, aqueles que se desviam, muito mais dura. Mas mesmo, inclusive, com aqueles que não se desviam nas questões sexuais, que adotam, que usam de maneira adequada, digamos assim, as questões sexuais, esse indivíduo é implacável, porque ele adota um puritanismo exagerado, né? Ele se veste de um puritanismo exagerado e ele combate isso muito fortemente no outro, exatamente porque de alguma forma ele quer compensar um desejo que ele possui e que de fato ele quer esconder de si próprio, né? E o religiosismo, né? O indivíduo, ele tem determinados desejos, ele tem determinadas vontades, ele tem determinadas questões que ele não consegue lidar, e ele se apega às vezes no fanatismo religioso, ele se apega num perfeccionismo significativo, né? Então são indivíduos que adotam comportamentos exagerados para camuflar essas características, mania de limpeza, mania de organização, né? E passam então a serem exagerados e cobrarem esse tipo de organização, esse tipo de perfeição, esse tipo de puritanismo das pessoas que estão à sua volta, né? Então, gerando uma toxicidade, gerando uma intolerância, gerando um ambiente não salutar para as pessoas que convivem com essa pessoa. Então, esse comportamento de compensação, tá certo? É uma fuga do ego. É isso, uma fuga do ego para não enfrentar uma questão sua, né? Uma questão de uma limitação sua, um problema efetivamente seu, e ele, para não enfrentar isso, ele acaba adotando um comportamento compensatório. Um outro comportamento compensatório, né, é outro comportamento de fuga, né, outro mecanismo de fuga do self, são os deslocamentos. E o que vem a ser os deslocamentos? Os deslocamentos ocorrem como comportamentos, né, direcionados para o outro na forma de fúria que não conseguimos controlar mentalmente, né? Então, ou seja, quando o indivíduo passa pelo processo de compensação, onde ele adota determinados processos, determinados puritanismos, determinados fanatismos, determinados comportamentos exagerados, o indivíduo ele fica intolerante para com as pessoas. Então, quando as pessoas adotam um comportamento que não é aquele que ele adotou, ele, como ele está frustrado porque ele não consegue
fazer, realizar o seu próprio desejo, a sua vontade, como ele tem desejos e tem vontades incontidas no seu psiquismo, no seu inconsciente, mas que o consciente, que a sua consciência reprime, não deixa realizar, ao invés de ele enfrentar esse processo, ele pode adotar o processo também de deslocamento, ele pode adotar a sua fúria, a sua irritação, a sua inconformidade no outro, projetando no outro ou nas coisas. Então o indivíduo está muito irritado com um problema X com uma pessoa, né? Uma pessoa X ou um problema com uma determinada pessoa gerou nele uma certa frustração, não se realizou a coisa que ele achou que efetivamente ele iria realizar. Então o que acontece? Ele pega o carro e sai disparado com o carro, cometendo uma série de arbitrariedades no trânsito, ele comete uma série de atos impensados, porque ele está irritado, porque ele está nervoso, ele está deslocando a irritação e o nervosismo dele no carro, sendo imprudente, podendo gerar acidentes, né? Às vezes você está muito nervoso, está muito irritado, uma pessoa fala alguma coisa para você e você se irrita, você se enerva, ou você atende um telefone, ou você recebe uma notícia, aquilo causa uma frustração gigante em você e você não contém aquilo, você não lida com aquilo, você não tem uma reação adulta com aquele processo, então você tem uma infantilidade psicológica e você pega um prato e atira o prato e quebra o prato e chuta as coisas e bate nas coisas. É isso? Isso quando não bate numa pessoa, quando não agride uma pessoa, quando não ofende uma pessoa, né? Quando não tem violência gratuita para com as pessoas ou explosões gratuitas, trata às vezes as pessoas mal e as pessoas não têm nada a ver. Depois você pode até ir lá, pedir desculpa, admitir que errou, dizer, olha, eu estava nervoso, eu estava irritado, aquela coisa toda, porque você próprio entende, né, depois mais tarde, que você errou, que você, às vezes o grau de deslocamento é tal que o indivíduo nem percebe, nem vai pedir desculpa, não é isso? Entretanto, alguns já são capazes de pedir desculpa, de entender que explodiu, que exagerou, que a atitude não é correta, que fez um deslocamento com as suas frustrações, com a sua incapacidade de lidar com os seus próprios problemas. Então, em vez de enfrentar isso, ele foge, e um jeito de fugir é deslocar toda a sua raiva, toda a sua frustração, todo o seu incômodo, toda a sua fúria que ele não lida para com os outros e com as coisas. Tá certo? Você tem a questão da projeção. A projeção é quando você projeta no outro aquilo que você não aceita em si, né? Então, ou seja, todos nós, de alguma forma, nós podemos... nós temos os nossos defeitos, nós temos as nossas imperfeições e é exatamente por termos essas imperfeições e exatamente por termos esses nossos defeitos que nós conseguimos enxergar esse defeito nos outros, que nós conseguimos perceber isso nas pessoas. Às vezes o menor indício daquela característica, daquele defeito, daquela intolerância, daquele orgulho, daquele egoísmo, daquela inveja, daquela vaidade, nós conseguimos enxergar no outro. Porque nós somos assim, porque nós entendemos bem daquele defeito, porque nós entendemos, mas como a gente não quer assumir esse defeito na gente, a gente projeta no outro aquilo que eu não quero aceitar em mim. Então eu jogo a culpa nas outras pessoas. Isso? Então é culpa do governo, é culpa do professor, é culpa de fulano, é culpa de ciclano, é culpa de beltrano. Ou seja, eu nunca assumo de fato, por que eu estou assim? Porque fulano, né? Por que tal coisa aconteceu? Porque fulano, porque ciclano. Eu nunca consigo olhar quais são de fato as minhas responsabilidades diante de determinadas circunstâncias. Para fugir de enfrentar a mim mesmo, de identificar o meu erro, de perceber aonde está o defeito e quais são as mudanças necessárias que eu preciso implementar para fazer os processos de mudança, eu projeto isso efetivamente nas demais pessoas. Então, existe uma necessidade, né, de, ao fugir do encontro comigo mesmo,
de perceber quais são as minhas falhas no processo de evolução que eu preciso modificar para continuar galgando, né, para que o meu self continue galgando os degraus no processo evolutivo, o meu ego se fecha, né? Ele não permite esse processo de evolução e adota mecanismos de fuga. Uma dessas, a projeção, e a projeção é caracterizada por isso. É quando eu não aceito o defeito em mim, eu não quero enxergar o defeito em mim, então eu atribuo isso aos outros. Você tem a introjeção. A introjeção é quando eu abro mão de mim mesmo. É quando eu não quero olhar para a minha vida, ou quando eu não quero enxergar de fato, é quando eu não consigo nem mesmo enxergar. Quer dizer, se num determinado momento eu não quero enxergar os meus defeitos, num determinado momento eu não quero enxergar as minhas próprias virtudes, porque eu tenho medo de não encontrá-las, ou de achá-las tão insignificantes e me decepcionar comigo mesmo. Então eu acabo olhando para as outras pessoas e querendo viver a vida das outras pessoas. Eu quero ser igual a Jesus, eu quero ser igual ao Divaldo, eu quero ser igual ao Chico, eu quero ser igual, mirar-se, exemplificar-se no outro, né? Tirar exemplo do outro para poder se inspirar a ter uma vida melhor, a ter uma vida evolutiva, se inspirar em Jesus, se inspirar em Chico, em Divaldo, né? E nos bons exemplos que efetivamente a gente tem, é salutar. Entretanto, o que nós estamos falando aqui, a introjeção, é quando a gente passa a querer viver a vida do outro, é quando a gente copia o outro, e isso vai ficando cada vez mais doentio muitas das vezes. Às vezes se muda até o jeito de falar, se muda os gestos, porque se começa a copiar o outro em todas as etapas, né? Você não consegue mais ter a sua identidade, a sua característica própria. Você passa a querer cada vez mais se identificar com o outro, a ser o outro, aquela pessoa que de alguma forma você admira. Pode ser um artista, pode ser um religioso, pode ser um cientista, pode ser um professor, alguém que efetivamente você admira, e você então passa a introjetar essa pessoa, você passa a copiar essa pessoa, e você passa a se modificar, se alterar, exatamente para não descobrir para não encarar o seu próprio jeito de ser, para descobrir quais são os seus verdadeiros potenciais e colocá-los para fora. É preciso que a gente entenda que se inspirar, você vê que Jesus, e Kardec vai respeitar esse lado de Jesus, não existe a preocupação de Jesus em descrever a sua vida pessoal, em falar da sua vida, em falar das suas questões particulares. Jesus procurou, de uma certa forma, deixar claro para todos os seus ensinamentos, as suas orientações, os seus direcionamentos em benefício do outro, em benefício de todos nós, em benefício de uma vida que nos conduz ao Pai, que nos leva ao Pai. Mas ele não se preocupou em se mostrar, em se caracterizar como alguém que em se mostrar em alguém para ser copiado, né, para ser vivido como tal, né, ipsiliteris. Então ele fala, e Kardec vai dizer isso. Kardec não vai se preocupar com o Evangelho segundo o Espiritismo em falar detalhes sobre a vida do Cristo. Ele vai se preocupar em falar sobre os ensinamentos morais de Jesus, é isso? Porque é isso que importa. E por que importa? Porque é nesses ensinamentos em que a gente se inspira, são nesses ensinamentos que a gente busca uma mudança íntima para nos melhorar e pôr para fora aquilo que efetivamente nós somos, porque temos que sermos nós mesmos. Floresça onde for plantado, use o seu potencial para fazer o que for melhor. Vós sois o sal da terra. Deus nos criou porque quer o nosso aperfeiçoamento, porque o nosso aperfeiçoamento é importante para todo um processo, né? A gente precisa de toda a perfeição, né? De todos aqueles que se aperfeiçoam. Então eu não posso renunciar a mim para ser outra pessoa, porque
vai ficar faltando o meu melhor para a harmonia total do universo, né? Então eu tenho que me aperfeiçoar e não abandonar, renunciar a mim para ser outra pessoa. Então daí a introjeção como sendo uma fuga do self, uma fuga do ego, do encontro do ego com o self. E existe a racionalização. Racionalização é quando busca-se construir justificativa para os seus atos, justificativas lógicas. Então a gente comete determinados erros, a gente comete determinados comportamentos negativos e a gente busca então justificar esses nossos comportamentos, tentando tornar lógico, tornar racional determinadas situações, né? Então a gente costuma dizer, mas por que você fez? Eu fiz isso porque fulano, porque beltrano, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, então... E aí, diante disso, acabou acontecendo aquilo. Então, ou seja, a gente costuma dizer o seguinte, olha, você pega, uma pessoa fez um mal para o outro revidou, e aí você vai ouvir as duas partes, e aí você vai dizer, olha, fulano tem razão ou não. Então as pessoas tentam racionalizar o erro para dizer que, apesar de terem errado, tem razão de terem errado, porque o outro deu motivo, porque as circunstâncias deram motivo. O que Joana nos ensina é que isso é um processo de racionalização, que isso não ajuda em nada a nossa modificação e a nossa transformação, porque a cada erro nós vamos sempre buscar uma racionalização, um motivo, e a gente vai esquecer daquilo que efetivamente importa, que é, eu vou banir, eu vou encontrar de fato o meu encontro do ego com o self vai me permitir encontrar de fato os motivos que levaram o meu erro, de fato, e quais são os mecanismos, quais são os processos que me levam a me livrar desse aspecto, dessa falta de virtude, né, que me levou à atitude errada. Quando duas pessoas brigam, aquela coisa toda, elas podem ter motivos, mas razão não, né? Porque a razão, se a gente for perceber, a razão ela não está na atitude do outro, ela está na minha deficiência. Quer dizer, se eu cometi um erro, se eu fiz alguma coisa errada, a coisa pode ter sido motivado sim pela circunstância, pode ter sido sim motivada pelo outro, mas encontrou eco em mim e isso, né, a imperfeição em mim foi despertada, pode ter sido despertada pelo outro, mas ela existe. Então tentar racionalizar isso é tentar negar que ela existe, tentar dizer que é natural que se faça isso, que é correto que se faça isso, tornando então o certo, o erro, uma coisa certa. E aí a gente não busca eliminar esse erro, né? Eliminar a origem do próprio erro. Então o que está se mostrando é que você pega Jesus, por exemplo, Jesus foi agredido, Jesus foi humilhado, e ele não tinha motivos para fazer aquilo, né? E é claro que diante disso, passar por toda aquela situação de maneira injusta levaria ele a uma revolta, justificaria toda uma atitude contrária. E no final das contas ele fala, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Quer dizer, a atitude de Jesus foi perdoar. Por quê? Porque mesmo que as pessoas lhe dessem motivos para fazer aquilo, ele não buscou fazer coisas erradas, responder negativamente, para depois racionalizar e dizer, olha, eu tenho razão, porque me fizeram isso. Não, eu posso ter motivos para reagir diferente de perdoar, mas isso não é racional, né? O racional, a razão está com quem, diante do mal, responde com o bem, né? Porque tem as virtudes necessárias. Ou se não tem, vou buscar os mecanismos para enfrentar o mal e não me envolver com ele. Daí a necessidade de fugir dessa fuga, né? Fugir da fuga do ego, né? Que é a racionalização. Joana, então, ela fala que o medo, né, é a grande responsável por essa dificuldade do encontro do ego com o self, né? O medo de sofrer, o medo de se autodescobrir, o medo com a sua autodecepção, o medo faz com que o medo de não receber prazer, o medo de enfrentar a dor ao se deparar consigo próprio, faz com que o indivíduo
com que o ego fuja de se encontrar com o self. E isso é o grande objetivo da vida. O encontro do self com o ego é o grande objetivo da vida para que a gente possa efetivamente evoluir. Então, os mecanismos de fuga são resultado do medo, do receio de nos autodescobrirmos. Variados são os motivos desses medos. Existe o quimismo cerebral, né? Então existem pessoas que passam por determinados medos, por determinados receios, têm dificuldades, têm todo esse comportamento de fuga por conta por desequilíbrios do quimismo cerebral mesmo, e aí precisam de tratamentos específicos, né, tomando remédios e tal, para equilibrar a química do próprio cérebro. Vão procurar o psiquiatra, ele vai lá fazer exame, enfim, identificar ali quais são as químicas do cérebro que não estão, né, que não estão equilibradas, e vai ali com o remedinho certo equilibrar essa química cerebral para que a gente viva bem, né? Então, sem preconceitos, é uma realidade e a gente precisa enfrentar. E aí, enfrentando, organizando esse equilíbrio cerebral, o medo, então, minimiza e você tem condições de propiciar mais facilmente esse encontro do ego com o self. Mas existem outros medos que propiciam os mecanismos de fuga, né, que propiciam a situação de mecanismos de fuga do ego, que são as questões de natureza psicológica, né? Os conflitos vivenciados pela mãe gestante, né? Então, às vezes, você enquanto feto, você sofre as ações, mesmo nas condições fetais, mesmo ainda no preparo do seu processo reencarnatório, você sofre aquelas influências e depois que nasce, aqueles mecanismos atávicos aparecem para você na forma de medo, na forma de receio, né? E é por isso que quando nós todos somos corresponsáveis e vivemos uma prova coletiva, né? Porque quando a gente vê uma mãe, uma grávida, né? E a gente não acolhe, e a gente não atende, e a gente não, de alguma forma, procura superar os conflitos vivenciados por essa mãe, a gente também está contribuindo com a afetação daquela criança que efetivamente vai nascer, vai contribuir, né, com o desequilíbrio daquela criança que vai nascer, e essa criança pode trazer desordens de toda a natureza para o planeta em que a gente está. A gente sofre, então, as consequências disso num processo expiatório até. Então, num mundo em que nós somos mais solidários, num mundo em que a gente é mais humanizado, a gente vai ser mais solidário a essa mãe, vai evitar que essa mãe tenha os conflitos agravados e vai minimizar o medo dessa criança que vai enfrentar o self com mais facilidade e, portanto, vai trazer menos distúrbios na vida em coletividade. É isso? Ambientes hostis, né? Então o indivíduo ele já teve, às vezes, um conflito vivenciado na condição de feto, sentiu todas aquelas situações terríveis, né, que a mãe sentia, e depois que nasce ele continua vivenciando em ambientes hostis, pessoas que o maltratam, né, ele passa fome, ele passa violência, ele passa desrespeito, violências, né? Então são ambientes hostis que fazem com que ele adote, que ele sinta medo, e o medo o predispõe a fugir do encontro consigo próprio, né? Educação no lar, né? Então existem determinados processos educacionais que, ao invés de contribuir para o desenvolvimento do ser, ela castra o desenvolvimento do indivíduo. Então você tem o pai negligente, você tem a mãe dominadora, né, que efetivamente não contribui para o desenvolvimento do ser, facilitando medos no ser. E o indivíduo com medo, ele foge do encontro com o self. Aspectos reencarnatórios. Então existem determinados medos que já vêm de outras encarnações, né? Nós, de outras encarnações, por experiências reencarnatórias mal sucedidas, frustradas, cheias de erro, a gente teme o que vem pela frente. Então a gente já encarna medroso, a gente já encarna receoso. E evidentemente é que esses receios, juntos com os conflitos vivenciados pela mãe, junto com ambientes hostis, juntos com educação incorreta no lar,
junto com a questão do quimismo cerebral. Quer dizer, tudo isso se junta para, de alguma forma, gerar medo, e esse medo traz dificuldades para o indivíduo vincular, né, essa fuga, esse mecanismo de fuga do ego no encontro com o self. O medo, portanto, é inimigo mórbido de todos nós, né? De todos aqueles que buscam o processo reencarnatório para a evolução. Portanto, e aí ele fala do medo da morte, né? Que nós não devemos temer a morte, nós devemos entender que a morte é um processo natural e que, portanto, devemos entender que morremos todos os dias quando dormimos, já morremos outras vezes, isso efetivamente não é novo, é um processo de transformação, ele não vai ser a inexistência, ela não dói, ela não traz sofrimentos a mais, né? Ela é uma etapa no nosso processo de evolução, então nós não precisamos temer a morte, nós devemos, na verdade, encarar a vida para que a morte seja cada vez mais produtiva no nosso processo de transformação. Enfim, Joana termina o capítulo falando da importância, né, dizendo que a fuga do ego na relação do encontro com o self é um processo natural. E é natural. O que não é natural, o que é complicado, é a gente se acomodar nesses mecanismos de fuga e não buscar superá-los. Então, para superar esses mecanismos de fuga, a Joana recomenda a busca por terapias adequadas. Né? Então, às vezes, procurar lá um terapeuta, procurar o diálogo amigo, o diálogo fraterno, procurar o psiquiatra, né, para, de repente, alquimismo cerebral, para indicar lá o remédio adequado. Né? Ela indica a meditação, né, que é um exercício que a gente faz aqui, né, nesse estudo da série psicológica. Ela orienta a fazer meditação, e aqui se orienta como fazer essa meditação. Fala da importância da oração e também, claro, das ações edificantes. Então nós, né, temos um tempo curto, restrito, né, mas eu espero que o tema tenha ficado claro a todos. Eu agradeço a oportunidade e espero que todos estejam muito bem. Obrigado a todos. Vamos então elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso Divino Mestre, agradecer aos bons espíritos, e assim, Senhor Jesus, mais uma vez, nos encontramos reunidos em Teu nome para agradecer mais essa oportunidade e pedimos luzes e bênçãos para os estudos que prosseguem, que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado. Boa noite, queridos amigos, irmãos de Ideal Espírita. Estamos reunidos mais uma noite para podermos estudarmos as obras de Joana de Ângeles. Estou muito feliz de estar com todos vocês, espero que estejam todos bem. Estou com saudades. Hoje nós conversaremos um pouco sobre o capítulo 14 do livro Jesus da Atualidade, onde Joana de Ângeles vai tratar sobre as posses. Jesus e posses. O que será que Joana de Ângeles tem a explicar para nós sobre a conduta de Jesus com relação às posses? Nós estudamos um pouco a doutrina espírita e nós já sabemos que Jesus, enquanto ele esteve conosco aqui na Terra, né, ele não adquiriu nenhum bem, ele não tinha posses, né, não tinha cavalos, não tinha casas, né? O Evangelho mesmo nos diz que ele não tinha uma pedra onde repousar a cabeça. Mas como deve ser o nosso relacionamento com as posses, né? Com os nossos bens, com os bens que nos servem aqui na Terra? Então é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje. E para começar, eu vou contar para vocês uma história que está nesse livro de Amélia Rodrigues, psicografado por Divaldo Franco, que é um exemplo que a própria Joana de Ângeles traz no capítulo sobre o mancebo rico, né? Para quem se lembra, está no Evangelho de Mateus
e aonde o mancebo rico não consegue se desfazer das suas posses para poder seguir a Jesus. É uma história muito bonita, apesar de ser um pouquinho longa, um pouquinho comprida, mas vale muito a pena a gente ouvir, porque vocês vão entender a complexidade, né, e a beleza também da história. O momento era de profunda significação. Sabia, por estranha intuição, que um dia defrontaria a realidade e a encontrava agora. No ar abafado do entardecer, serenavam as ânsias da natureza. Doces perfumes evolavam de miúdas flores derramadas dos flancos do aclive. As águas transparentes cantavam melodias ignotas, deslizando sobre o leito de pedras arredondadas. O apelo pairava vibrando em derredor. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Aquela voz penetrava como um punhal afiado, impregnava qual perfume de nardo. Havia um magnetismo inconfundível naqueles olhos, severos e profundos, como duas estrelas engastadas na face pálida do amanhecer. Tinha sede de paz. Embora repousasse em leito de madeiras preciosas, encrustado de ébano e lápis-lazuli, se banqueteasse em repastos opíparos, cuidasse do corpo com massagens de óleos e unguentos raros, envolvendo-o em tecidos de linho leve, e suas arcas estivessem abarrotadas de gemas e de ouro, sabia-se infeliz, sentia-se infeliz. Faltava-lhe algo que não se consegue facilmente. Hesitava, no entanto. Sua vivenda era luxuosa, seus pertences valiosos, e vazio o seu coração. Confrangia-se e angustiava-se, ignorando as nascentes da melancolia renitente que lhe dissipava sonhos e esperanças, sob o guante de inenarrável amargura. Buscava as competições em Cesareia. Todavia, ignorava se essa busca representava uma realização ou uma fuga. Agora, pela primeira vez, sentia-se arrebatado. A meiguice e a ordem daquela voz, enunciada por aquele homem, ecoavam como cascatas em desalinho nos abismos do espírito. Interiormente gritava: "Irei contigo, Senhor", mas hesitava sim, e a hora não comportava dubiedades. Uma roseira de flores rubras, que abraçava os ramos do arvoredo próximo, sacudida pelo vento, desgarrou-se, e as pétalas da cor de sangue caíram-lhe aos pés, junto dele no alpendre, como sinais. Da onde o conhecia? Indagava, amido, procurando recordar-se com indizível esforço mental. Tudo aquela hora era importante, mais do que isso, vital. Ao vê-lo de longe, era como se reencontrasse um amigo, um celeste amigo. Quando os seus descansaram nos olhos dele, sentiu-se desnudado, o coração em descontrole sob violenta pulsação. Emoções inusitadas vibravam no seu ser, como jamais acontecera anteriormente. Desejou arrojar-se ao solo, esmagado por indômita constrição no peito. Percebeu que o estranho sorriu, como se o esperasse, como se o amasse, poderia afirmá-lo. O tempo corria célere, galopando as horas fugidias. Seus lábios afiguraram-se selados, e frio impertinente gelava-lhe as mãos. Lutava por quebrar aquele torpor que o imobilizava. Retalhos de luar tímido prateavam nuvens soltas no firmamento, bordando de luz oliveiras altivas e loendros em flor. "Permite-me primeiro",
conseguiu articular, vencendo a emoção que o transfigurava. Competir em Cesareia logo mais, disputando para Israel os triunfos dos jogos. Não posso esperar. O reino dos céus começa hoje e agora para o teu espírito. Não há tempo a perder. Mas aguardei muito essa ocasião e ela se avizinha com a chegada do período das competições. Exercitei-me, contratei escravos que me adestraram. Aos partos comprei, por uma fortuna, 2 parelhas de fogosos cavalos. E os jogos estão próximos. Renuncia e segue-me. Quem era aquele que assim lhe falava? Que poder exercia sobre a sua vontade? Por qual sortilégio o dominava? Gostaria de fugir ou deixar-se arrastar. Estava perturbado. Ignorada sua freguidão, o aniquilava. A horizontalidade das aflições humanas contemplava a verticalidade da sublimação divina. O cotidiano deparava com o infinito. O vale fitava o abismo das alturas e se perdia na imensidão. O homem e o filho do homem se defrontavam. O diálogo parecia impossível, reduzindo-se ao monólogo, atormentante para o moço diante daquele homem. Vencendo o irresistível temor, continuou o príncipe afortunado. Não receio dar o que possuo, dinheiro, ouro, gemas, títulos, se possível, pois sei que esses se gastam muito facilmente. Mas dá-me a ti próprio, e eu te oferecerei aventura sem limite, disse o mestre. Que alto prêmio, que pesado tributo, pensou desanimado. Os bens poderiam ofertá-lo, sim, porém a fortuna da juventude, os tesouros vibrantes da vaidade atendida e dos caprichos sustentados, as honras de família resguardadas pela tradição, os corifeus agradáveis e bajuladores, seria necessário renunciar a tudo isso? Interrogava-se inquieto. Sim, respondeu-lhe sem palavras, com os olhos fulgurantes. Acionado por estranho vigor que dele se apossou, repentinamente fitou o Messias sereno e triste, balbuciando com voz apagada. Não posso seguir-te agora. Perdoa-me se me amas. Então os discípulos, encontrando o mestre, encontraram-no em tons de amargura. Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Uma semana depois, Cesareia era a capital do ócio e do prazer. Ao som alegre das trompas e fanfarras, começavam as festas públicas. As quadrigas estão na linha de partida. Os fogosos corcéis adquiridos aos partos, oriundos da Dalmácia, de Tiro, de Sidom, da Arábia, empinam lustrosos ajaizados. Ao sinal, disparam sob estrondosa ovação. A expectativa fala sem voz na pulsação da tarde ardente e empoeirada. Numa manobra menos feliz, um carro vira e um corpo tomba na arena, despedaçado pelas patas velozes em disparada. O moço rico sente as entranhas abertas, o suor e o sangue em pasta de lama, a respiração estertorada. Enquanto os escravos precípites arrastam-no da pista, foge mentalmente a cena brutal que o esmaga, e entre as névoas que lhe sombreiam os olhos, parece vê-lo. Silenciando os gritos na concha acústica, tem a impressão de escutá-lo. Renuncia a ti mesmo. Vem e segue-me. Amigo. 2 braços o envolvem, veludosos e transparentes. Apesar da face deformada e lavada pelas lágrimas, pelo suor e o sangue, ele dá a impressão de sorrir. A história é muito linda, né? Que Joana traz para nós, que na verdade a Amélia Rodrigues traz para nós, e Joana coloca o jovem rico também como exemplo, né? E o moço era rico, ela coloca, rico e gozador.
mas não era feliz, pois que lhe faltava algo: a solidariedade que pacifica as ansiedades do coração. Talvez ele pudesse libertar dos bens materiais. Todavia, não estava acostumado aos limites da escassez, ao equilíbrio da falta, a uma posição menos vistosa, destituída do brilho enganoso, da fatuidade e da bajulação. Renunciar aos tesouros seria um passo na direção da renúncia de si mesmo, e isso lhe era demasiado. Favorecido pela abundância, receou a carência. Renunciou então ao permanente e perdeu-se na vacuidade. Então é muito significativa essa história, porque todos nós aqui que estamos encarnados no planeta Terra, né, espíritos normalmente de terceira ordem, ainda somos muito apegados ao conforto. Somos muito apegados aos bens que nos cercam. Então é realmente uma grande reflexão para a nossa vida esse capítulo de hoje, Jesus e posses. E ela começa o capítulo justamente dizendo isso: o apego aos bens materiais se torna uma jaula que aprisiona o possuidor distraído, que passa a pertencer àquilo que supõe possuir. Será que nós possuímos os bens ou somos por eles possuídos? Será que nós temos, né, o discernimento de não entregar os nossos sentimentos e o nosso espaço mental na aquisição dos bens materiais? Né? Então, assim, é uma reflexão que nós precisamos fazer e que muitas vezes, durante a nossa vida, nós nos perdemos mesmo, né? Na aquisição das coisas, na busca de adquirir coisas para a nossa vida, adquirir casa, adquirir carro, adquirir dinheiro, fazer viagens, né? Então, é uma reflexão muito importante e muito atual que Joana nos traz. Ela continua: enrijece os sentimentos que perdem a tônica da solidariedade, da compaixão e da caridade, olvidando-se dos outros para pensar somente em si. E o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 16, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon, ele diz para nós que, às vezes, o nosso amor aos bens terrestres é um dos mais fortes entraves ao nosso adiantamento moral e espiritual. E que, por causa desse apego, as nossas faculdades afetivas, elas são diminuídas. Então, será que os ricos, eles têm uma felicidade sem mácula? Nós sabemos que não. Muitas vezes, as pessoas que mais têm, as pessoas mais ricas, acabam se tornando as pessoas mais atormentadas, né? Justamente por causa desse egoísmo, né, e desse orgulho que, sem querer, vão tomando conta dos sentimentos da pessoa, né? Esse capítulo, inclusive, ele trata muito bem disso e fala que o emprego da fortuna, na verdade, o emprego que nós damos à fortuna é uma grande missão, é uma grande prova que Deus nos dá. Será que nós estamos sabendo administrar os bens que estão sob a nossa posse? Joana continua: faz pressupor que nasceu para ser servido, abandonando o espírito de serviço que dignifica e favorece o progresso. Ou seja, os bens que nos cercam, eles estão aqui para favorecer o nosso progresso espiritual e o progresso de todos aqueles que nos cercam. É justamente o que nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E ela continua: rico é todo aquele que doa, assim espalhando os recursos que se multiplicam em diversas mãos, em benefício geral. Nesse ponto, eu me lembrei de uma história muito bonita do Chico. E o Chico, quando tinha 17 anos, ele foi visitado por um espírito muito luminoso.
E esse espírito, ele se apresentou para o Chico com o nome de Isabel, né? Isabel de Aragão. E estava falando em castelhano, né? E Chico não entendia muito bem o que o espírito dizia. E o espírito disse para ele que ele deveria se dedicar a distribuir pães para os pobres. E ele disse para esse espírito, mas como que eu posso fazer se nem para mim mesmo eu tenho esse dinheiro? E o espírito de Isabel disse para ele que daqui a algum tempo você trabalharia para Jesus e você teria os recursos para executar essa tarefa. No entanto, ele não poderia usar esses recursos para ele, né? E aí o Chico começou, numa noite de inverno, a distribuição de 8 pães e uma cesta para alguns mendigos que ficavam debaixo da ponte em Pedro Leopoldo. E após alguns anos, o trabalho foi aumentando, os recursos foram chegando e em 1957 eles chegavam a distribuir 3.500 pães por dia para as pessoas que ali estavam e para as comunidades em torno ali do Centro Espírita, em Uberaba, né? Então é um exemplo muito bonito de como que tudo que nós damos favorece a nossa felicidade. A gente lembra do Chico, ele era muito feliz, ele estava sempre bem-humorado, né? Então, isso propicia o nosso crescimento espiritual. Rico é todo aquele que doa, assim espalhando os recursos, que se multiplicam em diversas mãos em benefício geral. E o Evangelho segundo o Espiritismo diz para nós ainda: qual é, pois, o melhor emprego da fortuna? Procurai nessas palavras: amai-vos uns aos outros. A solução do problema. Aí está o segredo em bem empregar as riquezas. Aquele que está animado de amor ao próximo tem sua linha de conduta toda traçada. O emprego que apraz a Deus é o da caridade. E aí ele continua que quando ele percebe a velocidade que se passa, né, o espírito comentando aqui, a velocidade que a nossa vida física passa muito rápido, né, e a nossa preocupação com o nosso bem-estar material e a pouca importância que normalmente nós damos, né, ao nosso aperfeiçoamento moral, ao desenvolvimento da humildade, ao desenvolvimento da abnegação, né? Então ele continua aqui. Quantas penas, cuidados e tormentos se inflige, quantas noites sem sonos para aumentar uma fortuna, frequentemente mais do que suficiente. Por cúmulo da cegueira, não é raro ver aqueles a quem o amor imoderado da fortuna e dos gozos que ela proporciona sujeita a um trabalho penoso, orgulhar-se de uma existência dita de sacrifício e de mérito, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmos. Então, o que ele está dizendo? Que muitas vezes a pessoa se orgulha da fortuna que possui, né? E aí fala, nossa, mas trabalhei muito, suei muito para ganhar o que eu tenho. Mas, na verdade, esse orgulho não é para servir aos outros. Esse orgulho de trabalhar muito é para servir somente aos seus próprios caprichos, para servir somente aos seus desejos de ordem material, ao seu próprio egoísmo e ao seu próprio orgulho, né? Então, o homem sendo depositário de Deus, dos bens que Deus coloca nas suas mãos, será pedidas contas, né? Nós teremos que prestar contas de tudo aquilo que administramos. De todos os recursos que estão sob a nossa administração, nós precisaremos prestar contas. E ela continua: verdadeiramente o homem nada possui, nem a si mesmo ou a sua vida, tornando-se usuário de tudo quanto lhe chega e passa. É justamente o que o Evangelho segundo o Espiritismo está nos dizendo. Nem mesmo o nosso corpo físico nos pertence. Nós ganhamos ele com o nascimento, né? Com a gestação, com o nascimento,
e precisaremos devolvê-lo no momento da morte física, né? A descoberta de tal realidade harmoniza-o interiormente e com tudo quanto é temporário, em trânsito para o que é de sabor eterno, que é a sua espiritualização. Então, a descoberta que a vida continua após a morte do corpo físico, a nossa espiritualização, nos faz ter uma visão diferente das coisas, né? Uma visão diferente do mundo. Então, a intenção já não é mais adquirir coisas para nosso uso imediato, e sim desenvolver as nossas virtudes através do amor e do trabalho ao próximo, do serviço ao próximo que Jesus nos ensina, através da caridade e da abnegação. E Emmanuel tem uma mensagem muito linda que eu vou ler para vocês também nesse sentido, que ele comenta o capítulo 6, versículo 19 do Evangelho de Mateus. Não entesoureis para vós os tesouros sobre a terra, onde a traça e a corrosão consomem, e onde os ladrões arrombam e roubam. A mensagem se chama Nas Sendas do Mundo. Deus, que nos auxilia sempre, permite-nos possuir para que aprendamos também a auxiliar. Habitualmente, atraímos a riqueza e supomos detê-la para sempre, adornando-nos com as facilidades que o ouro proporciona. Um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as posses exteriores, e se algo nos fica, será simplesmente a plantação das migalhas de amor que houvermos distribuído, creditadas em nosso nome pela alegria, ainda mesmo precária e momentânea, daqueles que nos fizeram a bondade de recebê-las. Via de regra, amontoamos títulos de poder e empossamo-nos dele, enfeitando-nos com as vantagens que a influência prodigaliza. Um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as primazias de convenção, e se algo nos fica, será simplesmente o saldo dos pequenos favores que houvermos articulado, mantidos em nosso nome pelo alívio, ainda mesmo insignificante e despercebido, daqueles que nos fizeram a gentileza de aceitar-nos os impulsos fraternos. Geralmente repetimos frases santificantes, crendo-as definitivamente incorporadas ao nosso patrimônio espiritual, ornando-nos com o prestígio que a frase brilhante atribui. Um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as ilusões, e se algo nos fica, será simplesmente a estreita coleção dos benefícios que houvermos feito, assinalados em nosso nome pelo conforto, ainda mesmo ligeiro e desconhecido, daqueles que nos deram a oportunidade a singelos ensaios de elevação. Serve onde estiveres e como puderes, nos moldes da consciência tranquila. Caridade não é somente a divina virtude, é também o sistema contábil do universo, que nos permite a felicidade de auxiliar para sermos auxiliados. Um dia, nas alfândegas da morte, toda bagagem daquilo que não necessites ser-te-á confiscada. Entretanto, as leis divinas determinarão recolhas com avultados juros de alegria tudo o que destes do que és, do que fazes e do que sabes, do que tens, em socorro dos outros, transfigurando-te as concessões e valores eternos da alma que te assegurarão amplos recursos aquisitivos no plano espiritual. Não digas assim que a propriedade não existe ou que não vale dispor disso ou daquilo. Em verdade, devemos a Deus tudo o que temos, mas possuímos apenas o que damos. Eu achei muito interessante essa mensagem, que justamente é o desfecho que Joana coloca. Em verdade, nós possuímos apenas o que damos. E o que nós damos? É aquilo que nós temos de verdade, que é aquilo que é nosso. O que é nosso? São os nossos sentimentos, é a nossa atenção, o nosso carinho, a nossa paciência, né?
Aqueles recursos que temporariamente estão conosco, né? Aquele dinheiro que podemos auxiliar, né? Então, tudo aquilo que damos é o que verdadeiramente possuímos. E ele coloca em uma perspectiva que nos faz ver que, na verdade, os grandes beneficiados somos nós mesmos, né? Então, aqueles que nos dão a bondade de receber as nossas dádivas, porque nós acabamos tendo em dobro, em triplo, tudo aquilo que nós damos, né? Então, ele diz aqui, aqueles que nos fizeram a bondade de recebê-las. Aqueles que gentilmente aceitaram os nossos impulsos fraternos. Então, Emmanuel, em uma outra perspectiva, coloca aquelas pessoas que foram por nós beneficiadas, são aquelas pessoas que nos beneficiaram verdadeiramente, né? Então, é uma mensagem muito linda, que está neste livro, né, de comentários do Evangelho, de Mateus, se chama Nascendas do Mundo. E aí, Joana, para finalizar, ela coloca: no redemoinho de tuas queixas e conveniências, se desejas vida nova e harmônica, ouve Jesus. Despoja-te de tudo, dá aos outros o que seja útil e segue-me, propõe ele. Desnudado, estarás fecundado pela luz, portanto, livre e feliz. Então, apesar de nós determos os bens temporariamente, nós somente levaremos aquilo que possuímos dentro de nós, né? Então, as virtudes é que devem ser conquistadas. Para finalizar, a Joana coloca essa frase que eu me lembrei, né? Desnudado. A gente muitas vezes acaba se orgulhando do que a gente conquistou, né, durante a vida. Nossa, trabalhei muito, estudei muito, cheguei onde cheguei. Mas, na verdade, tudo isso que nós conseguimos conquistar, nós devemos a Deus. Porque sem Deus, nós não chegaríamos onde chegamos. E esses instrumentos que nos cercam são instrumentos para a nossa elevação. Então, é isso que nós devemos ter bem claro dentro de nós. São instrumentos passageiros, provisórios, né? Hoje, aquele que detém a autoridade, né, um brigadeiro do exército, em uma próxima existência pode ser um varredor de rua. E as posições vão se alterando conforme a necessidade de aprendizado dos espíritos. Porque para Deus todos nós somos iguais. Todos os espíritos são muito amados, são filhos, né? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que nós devemos pensar como se nós fôssemos fazer uma viagem, né? Depois da nossa desencarnação. E essa viagem, nós levamos somente o essencial, né? Nós fazemos a nossa mala quando nós viajamos, nós colocamos aquilo que é estritamente essencial para a nossa viagem. Então, nós colocamos ali as roupas estritamente necessárias, os calçados estritamente necessários. Então, é dessa maneira que nós devemos nos comportar durante a nossa vida física. Nós detemos junto de nós aquilo que é realmente necessário e fazemos a nossa mala daquilo que nós vamos levar, dos nossos bons sentimentos. Eu espero que as reflexões tenham sido boas e válidas para todos vocês. Eu agradeço a paciência, agradeço a companhia. Eu espero que nós possamos estar juntos em breve e fiquem com Deus. Um grande beijo para todos.